Olá! A nossa reflexão de hoje, ela está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 37 até o verso 35. E antes de você abrir esse texto bíblico, já ativa o sininho, se inscreve se você ainda não é inscrito no canal, compartilha essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder, para que outras vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Deixa aqui nos comentários também sugestões de reflexões bíblicas para que a gente possa estar trocando ideias e compartilhando experiências. Enquanto você abre, o texto bíblico, roda a vinheta. Com quem você tem feito alianças? Esse é o tema da nossa reflexão de hoje e o nosso texto bíblico base nos diz: porém, depois disso, Jeosafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Meressa, profetizou contra Jeosafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as suas obras, e os navios se quebraram antes mesmo que pudessem sair para Tarsis. Você pode me perguntar: Milane, mas quem era esse rei Jeosafá? Eu não lembro dele ou eu nunca ouvi falar. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre a história de Jeosafá lendo o capítulo inteiro de 2 Crônicas 20. Mas, resumindo a história, 2 povos declararam guerra contra o reino de Judá, ou seja, contra o reinado de Jeosafá. Jeosafá temeu ao Senhor, então ele decidiu incentivar o povo a orar, a clamar a Deus e adorar ao Deus vivo. O povo começou a clamar e Deus declarou que a guerra era dele, para que eles ficassem tranquilos. Então, quando eles chegaram ao local onde a guerra tecnicamente aconteceria, aqueles 2 povos que tinham declarado guerra contra Jeosafá inicialmente, tinham iniciado a guerra com um terceiro povo e eles se mataram. Quando Jeosafá chegou com o povo ali naquele local, eles só encontraram os cadáveres e os despojos de guerra. E aí você pode ainda me perguntar: Milane, e quem foi Acasias? Eu também não estou lembrando desse rei. Acasias era o rei de Israel. Ele sofreu uma queda de um andar elevado em seu palácio e, ao sofrer essa queda, ele se feriu gravemente. O que ele fez? Ele enviou mensageiros para irem até Ecrom, no templo do deus Baal, e perguntarem se ele iria se recuperar ou não. O profeta Elias, enviado pelo Senhor, repreendeu esses mensageiros e declarou que eles deveriam procurar o Deus de Israel, ou seja, o Deus vivo. O que a gente consegue tirar de uma reflexão bem rápida sobre Acasias é: quando a situação apertou, quando as coisas ficaram difíceis, Acasias não demonstrou fidelidade a Deus. Não foi a Deus que Acasias buscou. Diferentemente de Jeosafá, que quando se viu numa situação muito complicada, incentivou o povo a buscar ao Deus vivo. Então nós já conseguimos perceber aí o estabelecimento de uma aliança entre 2 pessoas com personalidades diferentes e crenças diferentes, e principalmente com atitudes muito diferentes quando a situação ficava difícil. E quando a gente pensa em aliança, o significado de aliança não é apenas aquele significado de matrimônio. Fazer uma aliança com alguém é estabelecer um pacto, é estabelecer um tratado entre 2 indivíduos, entre determinados povos, entre amigos. Alianças políticas é um outro exemplo de aliança. Aliança a partir de sociedade em negócios. Então, existem diversos tipos de alianças. E ao estabelecer uma aliança, antes de estabelecer, é importantíssimo que venhamos a entender a personalidade da outra pessoa com quem nós estamos estabelecendo. Dentro do texto que nós lemos, fica claro quanto Deus se desagradou de Jeosafá ter estabelecido uma aliança com Acasias. E isso poderia ser facilmente evitado se Jeosafá
tivesse buscado ao Senhor, orado a Deus antes de estabelecer essa aliança. Quantas vezes em nossas vidas estabelecemos alianças com outras pessoas, sejam elas dos diferentes tipos de aliança que nós já falamos aqui, sem antes consultar o Senhor sobre qual é a opinião dele a respeito disso. E aí talvez você possa me dizer, não, Milaine, minha não é uma realidade na minha vida. Nossa, que isso, de jeito nenhum. Eu tenho a plena certeza de que tá tudo certo. Eu vou estabelecer esse negócio e o meu sócio ou a minha sócia tá entrando com dinheiro e eu tô entrando com conhecimento. O que pode dar errado nisso? Muita coisa. Você pode me dizer, não, Milaine, meu noivo é lindo, meu namorado é lindo, vou casar com ele com certeza. Não tem nada que possa dar errado, ele vai à igreja de vez em quando e tá tudo certo. O que pode dar de errado nisso? Muita coisa. Você pode virar para mim e falar, Milaine, que isso? Vou estabelecer esse vínculo, essa parceria, essa aliança ministerial, sim. O pastor fulano de tal fala às vezes um pouco mal de outros pastores, mas de mim ele não fala. Então, tá tudo certo, tá tudo bem. O que pode dar de errado nisso? Muita coisa. E aí talvez você ainda vá além, você fale, Milaine, não tem como. Eu confio muito no político tal. Não tem como dar errado. O que pode dar de errado nisso? Muita coisa. E por último, e não menos importante, Milaine, eu vou estabelecer, sim, essa aliança de amizade, eu vou declarar para essa pessoa, seremos melhores amigas ou seremos melhores amigos para sempre. Todo mundo adora falar isso, né? É tão bonito falar, mas você pode perguntar, não tem nada que possa dar de errado. O que pode dar de errado nisso? Muita coisa. Tudo vai depender muito da personalidade da pessoa com quem você está estabelecendo aliança. Há coisas que estão ocultas aos nossos olhos e que o Senhor já conhece, porque conhece todos nós desde o ventre das nossas mães. Então, tem coisas que você ainda não sabe a respeito dessa pessoa e que só Deus sabe. Por isso é importantíssimo consultar o Senhor sobre qual é a vontade dele antes de estabelecer essa aliança. Há coisas ainda que Deus já deixou muito claro para você. Está estampado diante dos seus olhos, diante dos meus olhos. E nós evitamos ver, evitamos reconhecer isso, porque vai contra aquilo que a gente quer fazer. Há alianças que Deus já deixou muito claro que não são boas. Deixou claro, mostrando, evidenciando para nós traços da personalidade dessa pessoa. Assim como ele fez com Paulo. Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem deles juntos. E depois dessa primeira viagem, eles decidiram fazer uma segunda viagem juntos, uma viagem missionária, é claro. E ao decidirem fazer essa viagem, Barnabé queria uma coisa e Paulo queria outra. Então, Paulo se separou de Barnabé. Foi cada um para o seu lado, cada um para o seu caminho. E por mais que a gente fale, nossa, que pesado, eles poderiam ter ficado juntos. Dá para dar um jeitinho. Tem coisas que não dá para dar jeitinho. Tem situações que, por mais que você queira pincelar, mascarar, maquiar, vão ser sempre um problema na aliança que você estabeleceu. E Deus, já sabendo disso, aprova que você evite ou que você rompa aquilo que você começou errado. A minha mãe sempre me disse que o que começa errado, termina errado. E eu acredito nisso. E talvez você possa falar para mim, Milaine, mas como é que eu vou saber se está começando errado, se tem coisas que você já disse que estão em oculto? Sim, perguntando ao Senhor, orando e buscando a Deus por respostas. Quantas coisas que estão claras aos seus olhos é tomar uma atitude de acordo com aquilo que você entendeu que é vontade de Deus para a sua vida. E o meu conselho para você é: observe, fique atento aos sinais e, além disso, priorize estabelecer alianças com pessoas que têm o mesmo perfil que você.
Algumas pessoas são para conversarmos de vez em quando. Outras são aquelas que têm mais a ver com a sua personalidade e por isso você vai ter um risco muito menor de conflitos. Essas pessoas devem ser priorizadas para estabelecer alianças. Ah, Milane, mas eu vou viver numa bolha? Vou me relacionar só com quem pensa da mesma maneira que eu? Não disse isso. Eu disse que o convívio diário é interessante que seja com pessoas que pensam de maneira semelhante a você. Porque se você decidir conviver diariamente, seja na sua empresa, no seu ministério, seja na sua casa, com alguém que pensa muito diferente de você, que tem condutas, gestos, ações diferentes de você, é muito provável que você tenha conflitos muito frequentes. E você vai ter que administrar esses conflitos, porque depois não adianta virar para Deus e falar: Deus, resolve por mim. Se a escolha de estabelecer aliança foi sua e se você ignorou os sinais que Deus estava te dando. Pense, é uma questão de lógica. Se você gosta muito da verdade, vai estabelecer aliança com quem é mentiroso? Se você é muito organizado, vai iniciar uma empresa, iniciar um vínculo de trabalho com quem é desorganizado? Se você é servo ou serva do Senhor, vai se casar com quem não é? Se você é ativo, vai mesmo estabelecer alianças e parcerias com quem é preguiçoso? Se você não gosta de fofoca, vai andar junto com o fofoqueiro? Há coisas que nós podemos evitar. Bom, isso foi o que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês hoje. Eu quero agradecer por todas as mensagens de carinho, por todas as mensagens de incentivo que vocês têm me dado. Eu agradeço muito, é maravilhoso contar com vocês. Eu deixo a todos aqui um grande beijo, um forte abraço e tchau, tchau!